zeramos o imposto de jet ski. Então, por exemplo, um jet ski bom está R$90 mil, passou para 80 mil. Aprovamos uma reforma tributária que vai descomplicar a economia e reduzir o preço dos alimentos e produtos essenciais, inclusive a carne. O que você consome todo dia? Arroz, feijão, carne? Ou consome jet ski, jatinho, coisa que provavelmente você nunca vai chegar nem perto ao longo de toda a sua vida? Pois o Lula baixa imposto daquilo que é essencial para você, aquilo que está no nosso dia a dia, enquanto o seu Bolsonaro só está preocupado com o luxo dos super ricos, em deixar os super ricos curtirem à vontade, sem precisar pagar imposto. E é por isso que criaram toda essa campanha de memes, porque os ricos agora pagam imposto para que você pague menos. Como, por exemplo, na tabela do imposto de renda, que o Bolsonaro prometeu dar isenção até 5 salários mínimos e não deu de 1 centavo, era muito mais caro que agora. Na época do Bolsonaro, só para você ter uma ideia, ele passou os 4 anos sem dar 1 centavo de reposição na tabela do imposto de renda, de modo que quem ganhava R$ 1.904 já era obrigado a pagar imposto de renda, coisa que o Lula entrou em apenas um ano, já fez 2 revisões e quem hoje ganha 2 salários mínimos está isento de imposto de renda. Ou seja, quem ganha hoje em torno de mais de R$ 2.800 já não paga imposto, é R$1.000 a mais do que quem já estava pagando. O Bolsonaro fez a pessoa que ganhava menos pagar mais, enquanto fazia o rico ter mordomia de não pagar imposto nem para luxos como jatinhos, como jet ski. Na época do Bolsonaro, inclusive, os ricos davam de braçada, não pagavam 1 centavo enquanto ele apertava o cerco sobre você. Por isso que você sentia que o dinheiro estava cada vez mais curto, porque ele aumentava no consumo, aumentava a nota ponta no imposto de renda e o seu dinheiro sumia, evaporava no bolso, enquanto os ricos foram ficando cada vez mais bilionários, sem precisar trabalhar, sem fazer nada, ainda desviando dinheiro para fora do país, nessas offshores que não pagavam 1 centavo, e agora estão tendo que pagar, e é por isso que estão estrebuchando, financiando memes Brasil afora, para falar que o Lula e o Haddad são os taxados. Pois é, rico não gosta de pagar imposto e tem pobre burro que acha legal o rico não pagar nada e ele tem que pagar a parte do rico. Ora, se fosse pelo menos pro pobre burro pagar sozinho a parte do rico, ele que escolhesse pagar. O problema que quando tem os Bolsonaros da vida, eles jogam nas costas de todo mundo essas mordomias dos ricos, inventando uma lorota de que o rico precisa ganhar dinheiro e pagar menos impostos, porque o rico precisa ganhar mordomias do governo, como não pagar impostos, como todo mundo está tendo que pagar, porque eles geram empregos, eles dão essas benesses. Emprego agora é presente. Você já viu alguém dar emprego de presente para você? Se fosse presente, você não precisa trabalhar por ele. Aliás, tá mais do que na cara que toda vez que rico põe a mão em patrimônio público, em nosso dinheiro, como por exemplo agora com o seu Tarcísio, queimando a preço de banana Sabesp a 22% abaixo do valor de mercado, o que deu de cara para os super ricos quase 5 bilhões de reais, a primeira coisa que eles fazem não é gerar emprego, não é gerar demissão. A empresa que venceu, a primeira proposta dela foi chamar os acionistas e dizer que está pensando em cortar um monte de funcionários. E adivinha o que vai acontecer? Além de gerar desemprego, ainda vai gerar problemas na manutenção. Você vai continuar pagando o mesmo preço pela água, mas na hora que faltar água na sua torneira, não vai ter ninguém para consertar. Só vai ter se você for rico, porque se você não morar naqueles bairros nobres, dos ricaços, vai demorar 2, 3 dias, uma semana para chegar ao conserto, isso se chegar, se não começar a faltar água na sua casa dia sim e outro também, como acontece, por exemplo, com a Enel, que eles também privatizaram. Portanto, tá na cara, quem defende o povo, o trabalhador, quem defende a classe média para que ascenda socialmente, para que tenha mais dinheiro no bolso, é o Lula. Tanto que o Lula vai cumprir a promessa até o final do seu mandato de dar isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, enquanto o Bozo prometeu a mesma coisa para ganhar a eleição e não deu sequer 1 centavo de reposição na tabela de imposto de renda, fazendo a cada ano com a inflação, inclusive, que ele foi gerando com o seu Paulo Guedes. Graças à incompetência dele e do Campos Neto, fazendo com que cada vez mais o imposto de renda chegasse no seu salário. E aí,
Viu a diferença de um e outro? De quem fala muita groselha e quem realmente faz pelo povo. E é por isso que a vida está melhorando para a maioria dos brasileiros, inclusive para aqueles ordinários que preferem ficar espalhando mentira, negando, falando que olha, a carne está muito cara no supermercado. E quanto que era no tempo do Bolsonaro? Hoje você consegue comprar picanha procurando aí na base de 40 e poucos reais, comer seu churrasquinho à vontade, coisa que você tinha que roer osso na época do Bolsonaro. Jogou 22 milhões de brasileiros para passar fome. Hoje o Lula em apenas um ano e meio já tirou mais de 14 milhões de brasileiros dessa miséria extrema e vai acabar com a fome de novo, porque ele já acabou uma vez e vai acabar de novo. Porque é isso que acontece quando a gente tem um governo que governa para todos, principalmente para o povo, porque o governo do Lula não quer pobreza no Brasil. O Lula quer que as pessoas tenham no mínimo um padrão de vida de classe média. E é por isso que alguns acomodados, encostados, ficam tão revoltados. O famoso pobre de direita, porque ele não tem predisposição para crescer, para se tornar um novo rico, mas não quer ver aquele que estava ali fragilizado, sem oportunidades, melhorar de vida e frequentar os mesmos espaços que o acomodado frequenta sem méritos. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, espalhe essa verdade. Isso aqui tá na cara. O sujeito antes só pensava em dar imposto e mordomia para os ricos ficarem curtindo as nossas custas, enquanto o Lula coloca como prioridade você, a carne que você come, o arroz que você come, o imposto de renda que você estava pagando e deixou de pagar.